Fala galera, quem fala é o professor Bruno Sampaio. Vamos lá para mais uma questão de física. Uma arma de tiro esportivo dispara um projétil de massa 2 gramas contra um bloco de madeira de massa 98 gramas, inicialmente em repouso sobre uma superfície horizontal sem atrito. O projétil fica incrustado no bloco e o conjunto sai com velocidade de 4 metros por segundo. Ou seja, esse projeto adere, o bloco adere ao projétil, os dois começam a se mover como se fosse uma coisa só, um preso ao outro. Qual é a velocidade horizontal do projétil em metros por segundo antes de atingir o bloco? E aí temos as alternativas 100, 200, 400, 800 e 1.600 metros por segundo para a gente marcar. Vamos lá. Numa colisão, onde a gente tem o somatório das forças externas igual a zero, que é o nosso caso, o que nós teremos é que a quantidade de movimento do sistema inicial tem que ser igual à quantidade de movimento do sistema no final, que é a conservação da quantidade de movimento, onde quantidade de movimento é o produto da massa com a velocidade de cada corpo que compõe o sistema em questão. O nosso sistema ele é composto pelo projétil e pelo bloco. Então, é sempre a quantidade de movimento do projétil mais a do bloco. Considerando aí na situação inicial, o que nós temos somente o projétil se movendo. Então, a gente só vai contar com a sua quantidade de movimento, considerando que o outro não estava em movimento, ele estava inicialmente em repouso. Então, a quantidade de movimento do sistema no início é composta somente pela quantidade de movimento do projétil, porque ele era o único que estava em movimento. Já no final, um adere ao outro, os dois se movem como uma coisa só, como um único corpo. Então, o que nós temos é que, inicialmente, a quantidade de movimento é só a do projétil, ou seja, a massa do projétil vezes a velocidade inicial do projétil, e isso tem que ser igual à quantidade de movimento final no sistema, que tudo se move como uma única coisa. Então a gente pode considerar esse conjunto como um único corpo, de uma massa que é a soma das massas do projétil mais o bloco, e uma velocidade única para todos, que nós sabemos quanto vale. Então o que nós temos como informações são a massa do projétil sozinho é de 2 gramas, né? Então quando a gente coloca ali na situação inicial, a gente coloca o 2. A massa total do sistema no final, né, que é juntando o bloco mais o projétil, é 2 mais 98, onde 2 é a massa do projétil e 98 gramas é a massa do bloco. E a velocidade desse conjunto depois dessa colisão, depois que o projétil fica preso, é de 4 metros por segundo. Então fica aí a nossa igualdade com apenas um valor que a gente não sabe, mas é exatamente o que quer descobrir. Então basta a gente resolver essa conta. Então vamos começar aí com 2 mais 98. Isso dá 100. Até aí repetindo todos os valores. Depois a gente fica ali com o outro lado da igualdade com o produto 100 vezes 4. E 100 vezes 4 dá 400. Para fechar, a gente tem que tirar o 2 que está multiplicando a velocidade inicial do projétil e passar para o outro lado da igualdade, dividindo. Então o resultado que a gente vai ter aí é a razão 400 dividido por 2, e isso dá 200, e dá em metro por segundo devido às unidades de medida que a gente trabalhou. A gente trabalhou sempre com massa em grama e com velocidade em metro por segundo. Então o gabarito que a gente deve marcar é a letra B,